Olá, pessoal. Meu nome é Sidney, sou gerente do portal Classificados Radiologia. Hoje estamos iniciando um circuito de webinars com o tema A Importância do Diagnóstico, né? A ideia deste circuito é debater a importância do diagnóstico na odontologia geral e em cada uma das suas especialidades. Esse circuito é o primeiro de muitos que estamos preparando para promover a inauguração do nosso portal ipvd.com.br. Mas o que é o IPVD? O IPVD é o Instituto pela Valorização do Diagnóstico, né? Trata-se de um espaço construído pelo portal Classificados, né, em parceria com vários professores, né, para debater, promover a conscientização dos dentistas em relação ao uso do diagnóstico. Se você quiser mais informações sobre o IPVD, acesse ipvd.com.br. Bem, sem mais delongas, hoje o nosso convidado para iniciar esse circuito não poderia ser ninguém menos do que o doutor, professor Felipe Costa, nosso amigo, né, que aceitou a fazer esse primeiro webinar. E não vamos perder tempo, vamos falar agora com o professor doutor Felipe Costa. Obrigado, Sidney, pelo convite. É um prazer estar aqui, né? É um prazer ter sido convidado por você e pelo Instituto pela Valorização do Diagnóstico. Isso realmente é um tema que me toca, que é a valorização diagnóstica. Afinal, os radiologistas são prestadores de serviço em radiodiagnóstico, não são vendedores de imagem, nós somos prestadores de serviço de radiodiagnóstico, na verdade. E essa sua iniciativa é louvável, mas parabéns mesmo. E aqui é um grande prazer estar aqui inaugurando esse ciclo de webinars. Não vou me alongar muito nessa apresentação, né? Vou tentar manter aquele nosso combinado, que seja breve e direto, porque as coisas são assim hoje em dia, né? Breve e direto. Vamos lá, vamos para a apresentação. Vamos falar hoje sobre fraturas em tomografia computadorizada. Como o Sidney disse, eu sou endodontista, mas além da endodontia, eu sou também radiologista. Eu fiz especialização também em radiologia e fiz um doutorado em diagnóstico, em clínica integrada. Então, onde eu consegui fazer uma pesquisa em que eu uno essas duas áreas do meu conhecimento, que é a tomografia, a radiologia e a endodontia, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. O tempo é curto, e é para ser curto realmente esse webinar, para ser mais dinâmico, e esse é o nosso objetivo, mas vamos tentar desenvolver o tema aí. Enfim, um brevíssimo história da tomografia computadorizada por feixe cônico é isso. Tá? Desde 2001, nós estamos falando somente de 14 anos só, então são 14 anos trabalhando com tomografia computadorizada por feixe cônico. Em 2001, a FDA autorizou a comercialização nos Estados Unidos. Em 2007, saiu o primeiro artigo falando sobre tomografia e endodontia. E agora, fiz uma pesquisa ontem, nós temos 326 artigos publicados sobre tomografia computadorizada e endodontia. Tomografia feixe cônico somente. São 326. Então, é uma ampla literatura, está amplamente autorizado, amplamente divulgado, e existem regras, obviamente, e um desses exemplos é um posicionamento da Academia Americana de Endodontia e da Academia Americana de Radiologia Oral e Maxilofacial. Em 2015, fez um update, né, que é uma atualização dessas regras. Então, quem quiser correr atrás dessa informação, tem muita informação, e eu também, desde já me coloco à disposição para fornecer algum material, quem quiser depois entrar em contato comigo, né? Devemos lembrar que na endodontia, o único tomógrafo que deve ser utilizado é um tomógrafo de pequeno volume, ou seja, com campo de visualização pequeno, porque eles apresentam maior resolução espacial. Também existe uma ampla literatura falando sobre isso, tá? Tem um artigo meu publicado também, falando sobre esses
esse tipo de tomógrafo feixe cônico, seja um tomógrafo de visualização menor, de campo menor, que nos permite fazer essa afirmação. A dose de radiação, ela é baixa realmente, coerente com os princípios da prática da boa radiação. O tomógrafo feixe cônico fornece uma dose de radiação menor do que a tomografia helicoidal. E existem diversas indicações da tomografia cone-beam na endodontia. Dentre elas, estudo da anatomia dentária, diagnóstico de reabsorções radiculares, casos onde o exame convencional não detectou patologia periapical, contradizendo os testes clínicos, cirurgias parenodônticas, retratamentos, relacionamento de periapicopatias com estruturas nobres adjacentes e, obviamente, a pesquisa de fraturas, que são as maiores indicações em tomografia para endo, maior em número de casos. Aqui são alguns exemplos, como vocês observam na imagem superior, existe um molar superior, dente 26, com um canal mésiopalatino que não tinha sido identificado durante o tratamento, e existe uma lesão periapical associada a esse conduto. 9 meses depois, com auxílio da tomografia, da microscopia, nós já estamos vendo o retorno do paciente com uma lesão menor, ou seja, um caso onde a tomografia conjugada com o uso da microscopia óptica, também clínica, auxiliou o caso. Diagnóstico de reabsorções dentárias são casos onde a imagem 2D nós não deixam, pela própria limitação do exame bidimensional, nós não conseguimos fazer um diagnóstico se ela é interna, se ela é externa, se ela é comunicante. Com o diagnóstico 3D, esse plano de tratamento pode ser melhor realizado, e o tratamento em si. Casos onde cirurgias periapicais, paredodônticas são realizadas, devem ser precedidas por tomografia computadorizada. Fraturas radiculares, é esse tempo que nós vamos falar hoje. Então, nas pesquisas de fraturas, nós temos que lembrar que os exames bidimensionais, ou seja, a radiografia periapical, a radiografia panorâmica, apresentam distorção, ampliação desconhecida, sobreposição de estruturas. Os exames tridimensionais não apresentam distorção. A ampliação é conhecida e não sobrepõe estruturas. Isso já aumenta a acurácia na detecção de fraturas. Alguns fatores influenciam na acurácia da detecção das fraturas. Muitos colegas chegam para mim e falam: Felipe, mas eu vou indicar esse paciente para... Ele vai ser submetido a um exame tomográfico somente para pesquisa de fratura. E se eu não conseguir ver, se você não conseguir observar isso na tomografia, eu vou dizer para vocês, existem vários fatores. A acurácia pode chegar a um número muito alto, mas algumas regrinhas devem ser seguidas. E devem ser levadas em conta, obviamente. Como a resolução espacial do exame. Atualmente, existem diferentes tomógrafos, com diferentes ponto focal, voxel, número de bits, número de projeções, sensores, softwares e campo de visão. Ou seja, os tomógrafos são diferentes. Uns vão apresentar maior resolução espacial, outro menos. E, obviamente, quanto maior a resolução espacial, maior a sua acurácia em detectar fraturas. E, além disso, entre um tomógrafo, dentro do mesmo tomógrafo, pode haver diferença. Eu posso usar um protocolo com maior resolução ou um protocolo com menor resolução. Isso aí nós já descrevemos nesse artigo, que foi publicado no ano passado, em setembro do ano passado, onde fizemos uma comparação entre diferentes protocolos do mesmo tomógrafo e obtivemos diferença estatística. Ou seja,
No protocolo deste tomógrafo de maior resolução, as fraturas foram identificadas com maior facilidade. Esse é um exemplo entre dois tomógrafos diferentes. O superior é um tomógrafo que não tem tanta resolução, apesar de ser também um tomógrafo de pequeno volume, e o inferior é um tomógrafo de maior resolução. Outro fator que pode influenciar na acurácia da detecção de fraturas são os artefatos metálicos. Esse é o pesadelo do radiologista. Tá? Por quê? Os artefatos ocorrem em qualquer tomografia, em qualquer tomógrafo, pela presença de materiais com maior densidade na região do exame, como núcleos metálicos fundidos, implantes, restaurações. Tá? Todo esse material ele vai ser responsável pelo esse aparecimento de sombreamento e estrias. Então, são imagens brancas e negras, falando leigamente. Essas imagens elas podem estar em cima de uma estrutura anatômica, por exemplo, a raiz. Então, do lado esquerdo, vocês observam nas setas amarelas, elas estão demonstrando algumas estrias e algum sombreamento gerado por um núcleo metálico fundido no interior de um pré-molar. Do lado direito, a seta verde aponta para mais um artefato que, coincidentemente, ele está localizado na porção adjacente à porção apical de um núcleo fundido. Esse artefato, propriamente dito, esse é um dos piores, porque é o que mais engana o radiologista ou o clínico. Ele olha essa imagem, que é um artefato, não é uma fratura, e pode, porventura, laudar errado. Mas para isso basta conhecer os artefatos. Em outra pesquisa, nós fizemos uma comparação entre tomógrafos, diferentes tomógrafos, com diferentes resoluções. E o que nós aprendemos com esse trabalho? Essa foi a minha tese de doutorado. O que nós aprendemos com isso? Que quanto maior a resolução espacial do exame, menor vai ser a interferência do artefato. Ou seja, o artefato ele vai existir, só que o observador ele terá um pouco de menos dificuldade para observar a fratura. Então, diferentes tomógrafos fazem diferença. Outra coisa que aprendemos, que realmente os exames onde os dentes tinham núcleo metálico, os núcleos obviamente, interferiram na acurácia. Então, o gráfico amarelo é a acurácia das amostras observadas sem núcleo. Desculpa, com núcleo, que é menor. E o gráfico azul é a acurácia das amostras sem núcleo. Então, independentemente do tomógrafo, sempre que houver núcleo, a acurácia vai ser menor. E quanto melhor o tomógrafo, mais chance a pessoa, o observador, tem de identificar a fratura. Outro fator que interfere no diagnóstico de fraturas é a observação do exame. Esse outro trabalhinho, outro trabalho científico, outro artigo que publicamos, nós comprovamos que melhores resultados de acurácia, nós encontramos melhores resultados de acurácia quando o observador teve acesso a todas as reconstruções tridimensionais, ou seja, imagens axiais, coronais, sagitais e parassagitais. Como conseguimos observar isso? Somente com software. Somente colocando um CD ou observando o DICOM, mas na frente do computador. Observar imagens 2D, ou seja, imagens impressas, de um tomógrafo não é a melhor maneira de observar um exame. Por isso, nós precisamos observar o software. Eu coloquei aqui um filminho muito curto, meu, que fala sobre isso, demonstra isso.
Enfim, isso é observar um exame tridimensional. Assim, nós conseguimos observar. Existem vários softwares no mercado, vários softwares gratuitos, esse mesmo que nós colocamos agora, que eu coloquei agora, que é o Horus ou Osiris, os dois são gratuitos, basta que o clínico solicite a clínica de radiologia ou que o radiologista tenha arquivos DICOM. Tendo arquivo DICOM, é só importar para um programa desses e temos vários recursos, eu nem coloquei nesse vídeo, para observação tridimensional. Isso também auxilia muito a acurácia na detecção de fraturas. E outro último fator que eu acho que é muito importante, que deve ser levado em conta, é a experiência profissional. O profissional tem que ser treinado a observar exames tridimensionais. Quanto mais imagens ele observa, melhor ele vai se tornando. Obviamente, isso tem que ser orientado. Então, vamos lá, parte de clínicos. Então, os colegas clínicos, o que eu tenho como dicas para a pesquisa de fraturas, que forneçam informações clínicas para o radiologista. Tudo que for relevante, que seja descrito em sua requisição do exame. Tá? Que seja breve, mas, por exemplo, descrever que tipo de dor o paciente sente. Dor pulsátil, dor ao toque, dor à mastigação. Isso faz diferença para que o radiologista faça um diagnóstico mais preciso. Removam, caso seja possível, o núcleo metálico fundido, que, obviamente, caso nós não tenhamos metal na região do exame, o exame vai ter, consequentemente, menos artefatos. Remover o provisório intracanal, caso tenha metal de provisório intracanal, que seja removido antes de fazer a tomografia. Tá? O paciente vai na clínica sem o provisório, volta para o seu consultório para ser cimentado aquele componente provisório. A gutapercha, caso seja um caso de retratamento, você possa remover a gutapercha antes de fazer a tomografia, melhor. Hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio misturado ao soro fisiológico, por exemplo, ou glicerina, ele produz também imagens que podem ser confundidas com ruído, que não é interessante para a nossa pesquisa de fratura. Cone de prata é o maior inimigo para a tomografia computadorizada. Tá? É uma liga, não é, que produz muito mais artefatos. A imagem da esquerda, por exemplo, é um caso de cone de prata. Aos amigos radiologistas, o que eu tenho para dar aqui como um conselho ou como uma ajuda para vocês. Utilização do protocolo de maior resolução do seu tomógrafo. Observar estruturas adjacentes, como o espaço do ligamento periodontal, corticais ósseas. Tudo isso pode dar um sinal para uma fratura. Por exemplo, um espessamento do ligamento, uma região atípica, deve ser observada com um olhar diferente. O formato da lesão, por exemplo, uma lesão em forma de J, em região de furca, pode ter sido gerada por uma fratura ou perfuração. Utilize um software adequado e todas as ferramentas dele. Explorem o exame. Não trabalhem com pressa. Não tenham pressa. Né? Nós temos uma especialidade que, felizmente, não precisa ser levada nessa correria tanto. Né? Você tem tempo para pensar, você tem tempo para pesquisar, você tem tempo para perguntar a um colega. Daí utilize as ferramentas do seu software, como magnificação, window level, que é o brilho contraste, aumente o voxel, diminua o voxel para tentar chegar a um diagnóstico. O que é mais interessante também que eu falo, ao começar a observar o exame, observe ruídos e artefatos. Pense primeiro em identificar o ruído e o artefato, que depois você pode observar a fratura.
Bem, espero ter falado sobre o tema. É um tempo curto para falar, tenho muito para falar sobre isso, que é um tema apaixonante. Tá? E para quem quiser falar mais sobre isso, conversar um pouco mais sobre esse tema, eu tenho um curso, Tomografia Computadorizada para Endodontistas. É um curso de 16 horas, ou seja, são só 2 dias, aqui no Rio de Janeiro. A próxima turma, dia 3 e 4 de dezembro. Essa é a minha 11ª turma. Fico muito feliz de ser prestigiado por radiologistas nesse curso e por endodontistas. As inscrições estão abertas no vox3d.com.br. Sidney, mais uma vez, muito obrigado e abro espaço agora para as suas perguntas. Isso aí. Deixa eu tirar aqui da minha tela compartilhada. Aí. Professor Felipe Costa, muito bom. Eu estou matriculado no próximo curso de tomografia do professor. Eu preciso me especializar, então, assim, tô brincando, professor. Aqui, como a gente havia batido um papo, vamos fazer 2 perguntas para o professor Felipe Costa. A gente juntou 2 perguntas que sintetizam um pouquinho dúvidas sobre o assunto, sobre o diagnóstico na endodontia, correto, professor? Certo. Deixa eu passar essa para você. Caso o dentista não possa retirar o material metálico do dente, como deve proceder? Boa pergunta. Sidney, existem vários casos, é o que mais me perguntam, o dentista pergunta. Quando eu começo a falar de artefatos metálicos, o dentista me pergunta, mas Felipe, não é possível tirar esse núcleo antes da tomografia. Eu respondo, encaminhe o paciente a si mesmo. Tá? Porque, além da fratura, eu posso procurar algum sinal típico de uma fratura. O artefato, ele pode existir, mas em alguns casos, mesmo com artefato, nós conseguimos observar fratura, porque isso depende também da resolução do aparelho, como eu falei antes, e da experiência do profissional. Ou seja, se você puder tirar o núcleo, melhor. Nós vamos aumentar a acurácia, né, a chance de observar a fratura. Você não pode tirar, não tire, mas encaminhe o paciente assim mesmo. Não é perda de tempo com o paciente, é um recurso válido. A tomografia está aí para ser utilizada. Ok. Professor Felipe, eu vou deixar já direto com você e já passo a segunda. Eu vi que esse assunto é extenso, professor, mas como o dentista pode saber mais sobre o assunto? Só para a gente fechar aqui. O assunto é extenso, fraturas radiculares. Como eu falei no começo, não é possível falar, esgotar esse assunto em 10, 15 minutos, que foi como o caso de hoje. Tá? Existe, como eu falei, uma literatura muito extensa. Tá? Eu tenho acesso a isso. Quem quiser saber um pouco mais, quiser algum material, eu posso ajudar. E, além disso, eu me disponibilizo pelo meu e-mail, tá? endo3d@gmail.com, e também no meu site, vox3d.com.br. Quem tiver a oportunidade, quem quiser participar do próximo curso, esse assunto, fraturas radiculares, ele é extensamente debatido. E o aluno acaba aprendendo na teoria e a prática sobre o assunto. Ok. Muito obrigado, professor Felipe Costa. E, aproveitando agora para a gente fechar este webinar, vamos falar do Purple Day, professor Felipe Costa. Purple Day. O IPVD está lançando agora, na próxima Jabro, né, na 20ª Jabro, o Purple Day no dia 29 do 10. 29 do 10. O que vai ser esse Purple Day? É o dia da manifestação pela valorização do diagnóstico. A maior manifestação pela valorização do diagnóstico que está acontecendo na odontologia. Ou seja, dia 29 do 10, distribuímos várias camisas, professor, inclusive a sua está separada, né? Para dia 29, a gente enchemos a Jabro de camisa purple, de camisa roxa, para poder levantarmos essa causa, apoiarmos essa causa, e o IPVD chega fazendo esse manifesto no dia 29 do 10
Se você estiver na Jabro, se você for para a Jabro, não esqueça de usar a camisa no dia 29/10, que você estará contribuindo para para fortalecer. Certo, professor? Estarei lá e conto com a presença dos colegas radiologistas nesse nosso congresso da Associação Brasileira de Radiologia, nossa jornada, desculpa, que acontecerá agora em São Paulo, com todo mundo lá. E com certeza estarei com a sua camisa Purple Day no dia 29, assim como usei a sua outra camisa preta no outro evento também. Olha, professor Felipe Costa sempre nos prestigiando. Sim, por odontologia que valoriza o diagnóstico. Este foi o primeiro webinar do circuito que estaremos falando sobre a valorização do diagnóstico na odontologia. O professor Felipe Costa deu um breve relato, uma apresentação breve sobre a valorização do diagnóstico para a endodontia. Teremos ortodontia, implantodontia e vários outros, e você não pode perder. Até o próximo webinar. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais.